Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática financeira, nós vamos tratar do tema juros simples e eu vou mostrar como calcular o montante acumulado após um determinado período. Então, a ideia é: você tem um capital inicial, esse capital inicial vai, ao longo de um determinado período, render juros. E esse capital, acrescido dos juros produzidos, juros simples produzidos, capital mais juros, a gente tem o montante acumulado. Então, olha só, temos aqui um primeiro, não chega a ser um problema, um probleminha, porque a gente não tem interpretação para fazer, mas temos aqui, olha, que dados PV igual a 150. Bom, o que é PV? PV é o valor presente, é o capital inicial. Porque quando você faz uma operação financeira, o início de tudo, quer dizer, você vai procura um banco hoje e você aplica o seu dinheiro naquele banco. Ou então você pede dinheiro emprestado. Então, hoje é o início da contagem do tempo. É como se você tivesse, para o tempo, zerado o cronômetro. E aí começa a contagem. Então, você se pede um dinheiro emprestado no banco, olha, a gente simboliza isso com uma seta para cima, e seta para cima significa entrada de dinheiro no caixa. Então, olha só, a gente põe assim, né, uma interpretação. Seta para cima é o PV, que é 150. Aí, prazo. O prazo tá aqui, ó, um ano. E a taxa é 2% ao mês. Então, muita atenção para isso, olha. Ano e mês. A unidade de referência do tempo tem que ser a mesma, não pode ser diferente. Então, esse um ano aqui, eu não vou chamar de um ano. Eu tenho que passar para mês, porque a taxa já é mensal. A unidade é o mês. Então, um ano eu vou chamar de 12 meses. Então, após 12 meses, quer dizer, no início lá eu peguei emprestado, seta para cima, e agora, no final de 12 meses, eu tenho que pagar de volta. Então, eu vou pagar o valor mais os juros. Então, aqui, valor futuro, quer dizer, se hoje é o valor presente, né, o montante acumulado após 12 meses, quer dizer, no futuro, é o valor futuro. E o valor futuro eu quero saber qual é, olha, calcule FV. Então, eu quero saber aqui quanto é o valor futuro. A taxa é 2% ao mês. Então, essa representação que eu fiz aqui de um fluxo de caixa, ninguém é obrigado a fazer essa representação, né? Eu só fiz porque eu estou explicando. E a minha dica é: se você tiver dificuldade na interpretação de um problema, desenhe um fluxo de caixa, faça um esquema, porque no esquema você consegue compreender melhor. Então vamos calcular, olha. Fórmula do cálculo do montante no regime de juros simples. O valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica um mais a taxa vezes o prazo. Então, o valor futuro vai ser igual, olha, no lugar do valor presente, no lugar do PV, 150. Um mais a taxa, 2%. Olha, 2% é 0,02. Você tem que trabalhar ou com a fração ou com o decimal. Eu vou trabalhar com o decimal. Multiplicado por N. O N é o prazo, 12 meses. E agora a gente precisa fazer conta. Bom, a minha dica é que você, se tiver uma calculadora científica ou financeira, faça essa conta aqui de uma única vez na calculadora. Passa direto. Eu vou fazer aqui esse cálculo na científica primeiro e depois na financeira. Olha, na científica, ó. Na científica eu vou fazer o seguinte, ó. Exatamente do jeito que está aqui. Exatamente assim. Eu vou começar com 150, que multiplica aí vou abrir parênteses, 1 mais 0,02 vezes 12, fecha parênteses, igual. É isso que eu vou fazer lá. Então vamos lá. Calculadora, olha. 150 que multiplica, abre parênteses, 1 mais 0,02. Aqui nessa calculadora é vírgula, não é ponto. Porque normalmente nas científicas
é ponto, não vírgula. 0,02 vezes 12, que era um ano, 12 meses, fecha parênteses, igual. Olha, dá 186, redondinho. Então, esse montante acumulado deu 186 no regime de juros simples. Bom, eu vou fazer o mesmo cálculo agora numa calculadora financeira. E essa calculadora financeira que eu vou usar é a HP12C. Então, aqui, olha, nessa tecla aqui, CLX, né? Eu zerei o visor. Então, vamos lá. 150, Enter. Agora eu vou para aquela expressão entre parênteses, olha. 1 mais 0,02 vezes 12. Então, eu vou começar ó, com 0,2 vezes 12 e depois somo 1. Então, 0,02, Enter. 12 vezes 1 mais. Aí eu já entrei com 150 lá no início, multiplico. 186, que é o mesmo resultado. Então, tá aqui. Então, seja qual for a calculadora que você utilizar, você vai achar os R$ 186. Bom, agora nós vamos resolver, ainda nessa questão do cálculo do valor futuro, do montante acumulado, nós vamos resolver um problema. E esse problema a gente vai ter que interpretar, né? Aquele primeiro que eu resolvi não tinha interpretação nenhuma. Agora não. Então, olha só, vamos começar. Qual o montante acumulado ao final de um ano e um mês? Então, eu quero saber, qual o montante? É o valor futuro. Ao final do prazo aqui, um ano e um mês. Bom, um ano e um mês, um ano são 12 meses, mais um mês são 13 meses. A juros simples de 1% ao mês, a taxa de juros, aqui 13 meses é o prazo, e a partir de um capital igual a 3.200, quer dizer, esse valor presente aqui, 3.200. Então, vou escrever a fórmula e vou substituir. Eu quero saber o montante, que é o FV, o PV é 3.200, 1 mais a taxa é 0,01, que é 1%. Lembrando, olha, é 1%, é 1 por 100, que é 0,01, vezes o N. O N é 13 meses. Então, o valor futuro é igual, olha, 3.200, que multiplica... Aqui eu vou já usar a calculadora aqui, tá? Como eu fiz, ó, vou usar a calculadora. Então, na científica, eu vou escrever exatamente assim, tá? Nessa sequência, abrindo e fechando parênteses. A diferença é que aqui, depois de fechar o segundo parênteses, eu coloco o sinal de igual. Vai ser a diferença. Então, vamos lá. 3.200 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,01 vezes 13 meses, fecha parênteses, igual 3.616. Então, vamos escrever a resposta, 3.616. Está aqui. Bom, eu vou refazer esse cálculo agora usando a calculadora financeira. Então, vamos lá. Eu vou até escrever aqui o que eu vou fazer na financeira. 3.200, vou começar com ele. Então, a calculadora é a HP 12C. 3.200, Enter. Aí, 1, Enter, que é esse 1 aqui dentro, entre parênteses, tá? Aí depois 0,01. 0,01, porque lá é ponto mesmo. Enter. Aí vou multiplicar por 13. 13 vezes. Eu já entrei com aquele 1, mais. Já entrei com 3.200 vezes. Então, vou seguir esta sequência aqui, tá? Vamos lá, então. Tem esse número aqui no visor, não tem o menor problema, tá? Então, vou começar. 3.200, Enter. 1, Enter. 0,01, Enter. Aí, 13, que multiplica. Já entrei com aquele 1, somo, e já entrei com 3.200, multiplico. 3.616.
Tá aqui, que é o mesmo, o mesmo resultado. Tinha que ser, né? Bom, então, lá no meu canal, Professor Abend, você vai encontrar na playlist Matemática Financeira Juros Simples alguns exercícios, né? Vídeos onde eu explico bem essa matéria, né? Não vai, aqui a gente calculou o montante, mas você vai encontrar também para calcular o valor presente, o capital inicial, também para calcular o prazo e também para calcular a taxa de juros. Muito obrigado. Tchau.